Esta noite quero que vocês abram comigo no capítulo 14 de João e quero que olhem para o versículo 16. Agora, eu tenho várias escrituras que gostaria de ler, mas vou me limitar a esta em particular. O capítulo 14 de João, começando no versículo 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Papa João uma vez foi perguntado qual era a maior necessidade do mundo, e ele disse: o ensino e o ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos umas breves férias há alguns anos com o grande teólogo suíço Karl Barth, e eu perguntei ao Dr. Barth: qual será o próximo foco teológico no mundo? Isso foi antes de um movimento carismático florescer como o conhecemos hoje. E o Dr. Karl Barth, com grande visão profética, disse: o foco será no trabalho do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, é impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, ou compreender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje, temos o que é chamado de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo. Vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana e percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se conta. No meu livro eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. Ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé, que há um só Deus expresso em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:8 diz, mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que Ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, Ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano, porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu, mesmo que vivamos a 1000 milhas de distância. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No livro de Apocalipse é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã. Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Espírito Santo, Holy Ghost. E a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais a imagem e a conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja escravo do pecado, das drogas, do álcool ou do que quer que seja, Jesus disse que você é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Eu consigo entrar em um culto e em 5 minutos dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez esta transmissão, ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo e muitas vezes ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até a frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltam. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou Cristo. Outro veio às 5 da manhã